A esquizofrenia é uma mudança de comportamento, tomando em conta a interação biológica entre a mente, a psique, o cérebro e o órgão. A nova medicina germânica explica por que uma pessoa se torna deprimida, maníaca, paranoica, delirante, autista, suicida. Explica também anorexia, bulimia, ansiedade, megalomania, o que torna uma pessoa mais violenta, com predisposição a ser criminosa, e o grau de desordem ou da mudança de comportamento é determinado pela magnitude do conflito vivido por cada indivíduo. As psicoses são o resultado do que o Dr. Hammer chama de constelações esquizofrênicas. Uma pessoa se encontra em constelação esquizofrênica quando existe um conflito ativo em um hemisfério cerebral e um segundo conflito impacta no hemisfério oposto. A manifestação exata das mudanças mentais é determinada pelo tipo de conflito que estão envolvidos, ou seja, o tipo de conflito vivido determina uma mudança comportamental que é ligada a esse tipo de conflito. Não existe um conflito qualquer para explicar uma doença surgida, uma mudança de comportamento. Existe uma especificidade nessa ligação entre o conflito e a doença, a mudança de comportamento. Uma pessoa que sofreu uma lesão cerebral por um acidente ou por cirurgia, uma pessoa que está sob influência de drogas ou de álcool, pode entrar numa constelação esquizofrênica com um único conflito. O comportamento mais comum de ser tratado como uma esquizofrenia é o comportamento do maníaco, a mania, como é chamada na medicina germânica. O comportamento desse indivíduo é agitado, inquieto, geralmente bem-humorado, um festeiro. Ele exagera no consumo do álcool com certa frequência e, em casos mais extremos, é inconsequente, agindo como se fosse o mundo acabar naquele dia ou naquela noite. Esse comportamento deriva de um trauma importante territorial, quase sempre ligado à família. É uma situação aguda, dramática, com uma dessas características. Ele é um trauma sexual, um abuso, uma traição, um assédio. Esse grau é determinado muito pelo próprio paciente, no momento em que ele vive essa situação, ou um trauma de perda, uma perda territorial, perder alguém por morte, perder uma propriedade ou até mesmo um animal de estimação. O que determina se o conflito é importante ou não é o grau de percepção do próprio paciente no momento em que o trauma acontece. Esses dois tipos de traumas são os mesmos que provocam uma depressão. A diferença está na polaridade cerebral do indivíduo e que determina se um trauma vai ser hospedado no lado direito do cérebro ou no lado hemisfério esquerdo do cérebro. E a partir desse hemisfério, o indivíduo terá a depressão ou a mania. Na bipolaridade, ocorre um revezamento dos sintomas de mania e de depressão. Significa que esse indivíduo sofreu os dois conflitos territoriais de perda, dois conflitos sexuais ou um conflito sexual e um conflito de perda territorial. Outro comportamento que pode ser rotulado como esquizofrênico é a paranoia. É o indivíduo que tem a sensação de estar sendo seguido o tempo todo, que tem medo de ser surpreendido numa emboscada, de ser traído, desconfiado, extremamente desconfiado, na verdade. Ele vive com aquele sentimento de que alguma coisa vai atacá-lo a qualquer momento pelas costas. O tipo de conflito vivido para a paranoia também é bem específico e bastante diferente do conflito da mania. É um conflito de ser surpreendido. No caso, ele já passou por uma situação de ter sido surpreendido, atacado pelas costas real ou figurativamente, como numa traição,
pelo parceiro, no trabalho, numa negociação, por exemplo. Assim, o indivíduo reage com um sentimento constante de insegurança, que é proporcional à intensidade do conflito. Então, é necessário que ambos os hemisférios cerebrais também, nesse caso, sejam afetados, ou seja, que a pessoa tenha dois conflitos com essa característica. A paranoia começa após o segundo conflito, sendo que o primeiro conflito, por ser mais antigo, pode ser até muito antigo, e ter ficado como se fosse latente por vários meses ou anos, e ele pode passar por despercebido numa avaliação. Esse novo comportamento visa aumentar para esse indivíduo as chances de sobrevivência, o cuidar a retaguarda. Funciona como um sinal de alerta que vem do inconsciente, uma mensagem que vem do inconsciente ou do subconsciente do indivíduo, que diz que o que aconteceu pode acontecer novamente a qualquer momento e o coloca numa posição de vigiar as próprias costas. No caso da paranoia, se exclui, logicamente, as situações reais de perseguição. Se o indivíduo está sendo realmente seguido, então não é paranoia, não é uma constelação cerebral que se encaixa na descrição como um problema de comportamento. O terceiro tipo que vamos abordar é a constelação chamada constelação planante. Ela deriva de um duplo conflito de medo, susto, um medo azul, medo intenso, medo frontal, aquela reação da garganta que é bem característica desse conflito. Dois conflitos fazem um indivíduo entrar na constelação planante, que dá como resultado uma retirada do indivíduo da realidade. Ele tem um comportamento esotérico, vive sem medo, sem problemas, muitas vezes se distancia do mundo real, fisicamente inclusive. Existe um certo orgulho, uma certa arrogância, pode existir nesses indivíduos, uma felicidade desproporcional para quem está fixado na realidade. Pode também haver dependência química, alcoólica, e eles se sentem ligados a um plano espiritual muito forte. Também ela pode levar o indivíduo para a prática de esportes radicais, como bungee jump, pilotos de avião, asa delta. É comum sonhar que está voando, que está fora do próprio corpo, chamam de viagens astrais. Esse comportamento deriva desse duplo conflito de medo frontal. A medicina germânica considera que qualquer doença que você tenha, não só as mentais, que são como essas citadas desvios de comportamento, como as viscerais e as físicas, provenientes de um trauma específico vivido antes da manifestação dos primeiros sintomas. Então, seja uma doença comportamental, uma doença mental, uma doença que manifesta sintomas orgânicos, viscerais no caso, a primeira ordem, o primeiro passo é entrar em contato com esse conflito, descobrir qual foi o conflito que iniciou esse processo, e é com esse conflito que o indivíduo tem que lidar. Esse indivíduo tem que resolver este conflito para a resposta aparecer no corpo posteriormente. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.